Bem, agora que já vimos o método mestre e falamos sobre a busca binária, vamos ver uns exemplos de análise de algoritmos usando o método mestre, tá? É importante saber que, independente do método iterativo e mestre, tá? O resultado tem que ser o mesmo. O método mestre ele pode ser aplicado apenas a alguns casos, relações de recorrência que têm um formato específico, e o método iterativo pode ser aplicado a mais casos, ok? Mas o importante é que, pelo método iterativo e pelo método mestre, vocês têm que encontrar o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá. Essa foi a relação de recorrência do algoritmo de busca binária visto anteriormente, ok? Vamos resolver esse algoritmo. Então, fazendo a expansão aqui, notem que nós temos uma chamada recursiva. Então, T de n faz uma chamada recursiva a T de n sobre 2, que faz uma chamada recursiva a T de n sobre 4, que faz uma chamada recursiva a T de n sobre 8, e iria fazendo chamadas recursivas, uma chamada recursiva decrementando a entrada, tá, até um determinado ponto. Aqui na árvore de recorrência, tá, nós temos a altura 0, na altura 1, na altura 2, na altura 3. E é fácil ver a relação que existe entre o fator que reduz a entrada, tá, e a altura da árvore. Tá? Numa altura h, que seria a última altura da árvore, esse fator que reduz a entrada seria 2 elevado a h. Olha aqui, 8 é 2 elevado a 3, 4 é 2 elevado a 2, 2 é 2 elevado a 1 e por aí vai. Tá? Então, esse algoritmo pararia aqui nesse argumento com essa entrada, que seria uma entrada próxima de um tamanho constante, que seria o caso base. Para isso daí, nós igualamos n sobre 2h com 1. Isso nos diz que 2h é igual a n. Aplicando log em ambos os membros, nós ficamos com h igual a log de n. Achamos a altura da árvore. Tá? E agora, seguindo, nós vamos resolver os termos da árvore e calcular o custo de cada nível. Tá? Essa informação é extraída da própria relação de recorrência, que diz que o tempo para combinar as respostas das chamadas recursivas ele é constante, independente da entrada. Então, independente da entrada daqui, o custo de cada chamada recursiva dessa daqui será um custo constante. Tá certo? Então, por cada nível, se nós vamos somando os custos, nós vemos que esse custo é constante, 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 e uma soma de tempos constantes h vezes, que é a altura da árvore. Ou seja, no final nós temos c vezes h. Certo? Como h é log de n, certo? Nós temos o custo c constante vezes log de n, que é do θ de log de n. Tá? Olhando aqui pelo método mestre agora, nós temos o a igual a 1, o b igual a 2 e o c, a função que é constante. Comparando a função constante com n elevado a log de a, que é 1, na base b, que é 2, nós vemos que log de 1 em qualquer base é 0, n elevado a 0 vai dar 1, e 1 é constante. Tá? Então, o tempo do algoritmo é c vezes log de n, que no θ nós poderemos claramente extrair esse C aqui e nós teremos log de n, ok? Como está extraído aqui, tá certo? Bem, seguindo agora, vamos ver esse algoritmo em que tem T de n é igual a 2t de n sobre 2 mais c. Eu tenho duas chamadas recursivas ao invés de uma, tá? E aqui o tempo constante para poder combinar as respostas. Tá? Então, vamos lá. Expandindo aqui, baseado nessa relação de recorrência. A cada chamada, a cada execução do algoritmo, eu vou ter duas chamadas recursivas. Então, vamos lá. T de n vai fazer uma chamada aqui a T de n sobre 2 e T de n sobre 2, duas chamadas. T de n sobre 2, por sua vez, vai gerar T de n sobre 4 e T de n sobre 4. T de n sobre 4, por sua vez, gera T de n sobre 8, duas aqui, e essa expansão continua. Até que se chegue aqui a um termo que ele para a expansão. Aí notem, aqui o n sempre vai estar dividido por alguma coisa, certo? Aqui nós temos na árvore, na altura 0,
aqui na altura 1, na altura 2, na altura 3, e não é difícil observar novamente que, né, o termo que é usado para dividir a entrada a cada chamada recursiva, ele é a potência da altura, a potência de 2 da altura, tá? Então, aqui no final teria 2 elevado a h. Igualando aqui, para que a entrada caia no caso base, nós temos que 2n sobre 2 elevado a h é igual a 1. Daqui nós tiramos que 2 elevado a h é igual a n e h é log de n. Vamos agora partir para resolver os termos da árvore, também baseado na informação da relação de recorrência, tá? Em que não importa quem é a entrada, eu tenho sempre um tempo constante para combinar a resposta das duas chamadas recursivas. Então, cada nó que a árvore tinha aqui, tá certo? Ele, na realidade, vai ter um custo constante. Então, se eu ver nesse nível aqui 0, nós temos um custo C, nesse nível um custo 2C, nesse nível um custo 4C, nesse nível custo 8C. Somando todos esses custos aqui, colocando C em evidência, ficamos com 1, mais 2, mais 4, mais 8, ou seja, uma progressão geométrica, em que o custo do algoritmo vai ser C vezes esse somatório daqui, que é dado por A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, onde Q é a razão, que nesse caso é 2, sempre multiplicado por 2, tá? E a quantidade de termos que eu quero somar é exatamente a altura da árvore, tá certo? Então, vamos simplificar mais essa expressão. Aqui, nós substituímos o termo A1, a razão 2 e o n por h, que é a altura, e aqui a razão por 2 novamente. Tá? Isso nos dá 2 menos 1, 1, 2 elevado a h, onde h é log de n. Usando esse dado, tá? Nós temos 2 elevado a log de n na base 2. E existe uma propriedade dos logaritmos de que um número elevado a log de n na base que é igual a esse número, isso é reduzível para, pode ser reduzido para n, exatamente n, que é o que temos aqui. Tá? Então, o custo do algoritmo fica C vezes N, que isso daqui é o θ de N na realidade. Tá? Indo agora para o método mesh, nós temos o A igual a 2, o B igual a 2 e a função constante. Então, nós temos função constante, certo? Comparando com N elevado a log de A na base B, certo? Que é N elevado a log de 2 na base 2, que isso vai dar N a primeira. Claramente, N é maior do que a função, tá? E aí o nosso algoritmo ele tem performance N. O tempo para combinar a resposta daqui não foi preponderante para o tempo do algoritmo, ou seja, a chamada recursiva, nesse caso, influenciou no tempo do algoritmo, a quantidade de chamadas recursivas. Tá? Nesse segundo caso daqui, nós simplesmente mudamos a função de combinar a resposta para uma função linear. E vamos ver como fica esse caso. Aqui, expandindo, tenho duas chamadas recursivas a cada nível que eu desço da árvore, cada nó origina mais duas chamadas recursivas. Notem que a fase de expansão, como leva em consideração a informação da quantidade de chamadas recursivas, ela é exatamente igual à mesma do exemplo anterior, certo? Ou seja, vou ter uma árvore aqui em que a altura dela vai ser log de n, tá? Agora, na informação de resolver os termos da árvore, tá? Cada termo agora vai ter um custo diferente. Então, o tempo para processar n, de acordo com a relação de recorrência, é n, certo? O tempo para processar n sobre 2, tá? Seria, então, n sobre 2. O tempo para processar n sobre 4 seria n sobre 4 e por aí vai. Tá certo? Então, na soma dos custos de cada nível da árvore, nós temos n no primeiro nível, n sobre 2 mais n sobre 2 vai dar 2n sobre 2, que isso é n. 2 com 2 vai dar 4 vezes n sobre 4, que me dá n. Aqui daria 8 vezes n sobre 8, que me dá n também, ou seja, n mais n mais n mais n, h vezes. Tá? Então, o custo desse algoritmo é n vezes h. Certo? Só que h é log de n, então o tempo do algoritmo é n log de n.
Pelo método mestre, nós temos A2, B2 e a função. Então, nós temos a função comparado a n elevado a log de A na base B, certo? Que é log de 2 na base 2, que é 1, e n é igual a n. Como deu igual, esses termos se equilibram, tá? E nós usamos n, a função, tá certo? Vezes um fator fixo, que é log de n na base B, que é 2. Ou seja, o tempo pelo método mestre, certo? Deu n log de n também. Tá? Por fim, nesse último exemplo, nós mudamos o tempo de combinar a resposta para n ao quadrado. E aí, vamos ver o efeito que isso causa no algoritmo. Mantivemos a quantidade de chamadas recursivas. Tá? Na fase de expansão, é exatamente o mesmo. Tá? Nós usamos a informação da quantidade de chamadas recursivas para gerar a árvore de recursão, tá? E aí calculamos a altura. E agora, para resolver a árvore, nós vemos que o custo para processar qualquer entrada de tamanho n, o custo de combinar a resposta da chamada recursiva é n ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho n aqui, vou ter um gasto de n ao quadrado para combinar. Se eu tenho n sobre 2, vou ter um gasto de n sobre 2 ao quadrado. Se tem n sobre 4, vou ter um gasto de n sobre 4 ao quadrado e assim vai. Somando os custos em cada nível, nós temos n ao quadrado, 2 vezes n sobre 2 ao quadrado, então é 2 vezes n ao quadrado sobre 4. Cancelando-se 2 com 4, é n ao quadrado sobre 2. Aqui são temos 4 vezes n vezes n ao quadrado sobre 16. Tá? Cancelando o 4 com 16, fica n ao quadrado sobre 4. No próximo, teríamos n ao quadrado sobre 8 e por aí segue. Ou seja, somando esses custos daqui, colocando n ao quadrado em evidência, ficamos com a soma 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais, e isso continuaria, que é uma progressão geométrica infinita decrescente. Tá? Para calcular o valor dessa soma, nós usamos a fórmula A1 sobre 1 menos Q, onde Q é a razão. Usando os valores de A1 e Q, A1 sendo 1 e Q sendo 2, nós ficamos com o valor dessa soma converge para 2. Então, ficamos n ao quadrado vezes 2, ou seja, nós temos aí um algoritmo quadrático. Tá? Usando o método mestre, A2, B2 e a função n ao quadrado, nós temos n ao quadrado para comparar com n log de A na base B, log de 2 na base 2, que é 1. Claramente, a função quadrática é maior do que a função linear e ela vai determinar o tempo do algoritmo pelo método mestre, que será de n ao quadrado. Ok, pessoal? Então, existe lista de exercícios disponíveis para vocês fazerem esse uso do método mestre e comparar com os resultados do método iterativo. Ok?